Olá pessoal, então a aula hoje vai ser sobre partículas idênticas, né? Tá? E aí o que a gente vai ver então aqui, né? Tá? Então os tópicos, né? Vamos explicar aqui, né? Como tratar com partículas idênticas, né? Aí a gente vai ver né? Como sai dessa discussão o princípio de exclusão, né? Tá? Basicamente sim, né? O princípio de exclusão de Pauli, né? Mas tem mais princípios de exclusão, né? Tá? Então vai vir de propriedades de simetria, antissimetria, né, das funções de onda, né? Tá? E aí explicar aqui os singletos e tripletos e também uma coisa que surge que é a interação de troca, né, que a gente fala, tá? Ahn, então assim, né, palavras gerais, né, tá? Sem entrar em muitos detalhes, né, a gente vai ver que é mais provável estar no estado singleto, né, tá, do que tripleto, né? Aí vai ser quando tiver no estado tripleto, né, por exemplo, né, um átomo com mais de um elétron, sim, né? Tá? Até é possível, né? Mas assim, os elétrons eles sofrem uma força de repulsão. É como se eles sofressem, né? Tá? Então, e o singleto é o contrário, né? Como se eles fossem atraídos espacialmente, assim, né? Tá? Então é mais provável você ver essa configuração aqui de singleto, né? Em certos níveis, né? Tá? Mas do hélio, por exemplo, né? Tá? O hélio vai ser o principal exemplo aí, né? Tá? Então, começar a discussão aqui, ó. Então, o que a gente vai entender por partícula idêntica, né? Partículas que, sim, têm todas as características físicas iguais, né? Tá? Então, carga, massa, né? Spin, né? Tá? Agora a gente conhece, né? O spin, né? Tá? Então, então, por exemplo, duas bolinhas, né, idênticas, né, na física clássica, por exemplo, você consegue distinguir uma da outra, né, tá? Por quê, né? Porque na física clássica a gente consegue, né, medir, né, essas partículas sem causar distúrbio nelas, né, tá? Então, por exemplo, né, se você fizer colisão, né, de duas partículas, né, tá? Então você consegue colocar etiquetas, né, um e 2, né, em cada partícula, né? Então essa um, né, tá? Ela veio aqui, né, tá? Então você vai tirando fotos aqui, né? E as fotos não vão causar um distúrbio muito grande, né? Tá? Então aqui se você superpor, né, todas essas fotos aqui, né? Aí você sabe que a trajetória da um veio aqui, né? Tá? Bateu na 2 e bateu aqui, né? Tá? E a 2 veio aqui, né? E aí você sabe no começo, fim do experimento, quem que é quem aí, né? Tá? Aí isso na física quântica não é possível, né? Porque primeiro a gente não consegue, né, fazer trajetórias assim, né? Tá? Mas é mais pelo fato que assim, né, as partículas, né, tá? Elas podem se superpor, né, aqui, né? Tá? Então a gente tem o princípio de superposição, então a função de onda delas, né, tá? Pode ser uma superposição das duas, né? Tá? E aí, de forma que, assim, você não consegue dizer, né, que o elétron 1, né, tá, você não consegue colocar, né, depois de né, depois que interagiu aqui, né, você não consegue medir, né, a posição, assim, você mede a posição de uma, né, mas você não sabe se ela é um ou dois, né, tá? Então, assim, né, vale um princípio de indistinguibilidade, né, tá, das partículas, né, tá? Partículas idênticas, né? Então, se forem dois elétrons ou, sei lá, dois prótons, dois ou mais, né? Tá? Então, nêutrons, coisas do tipo, né? Tá? Dois fótons, 50 milhões de fótons, assim, você não consegue distinguir um do outro, né? Agora, um fóton e um elétron você consegue, né? Assim, porque eles... você medir carga, por exemplo, você medir massa, né? Tá? Então, um vai ter, né, uma massa diferente do outro, né? Então aí você consegue distinguir, né? Tá? Mas partículas idênticas, elas são no regime quântico, elas são indistinguíveis, né? Tá?
Então, assim, né, a gente não tratou ainda, né, mas vamos ver como a gente trata duas partículas, né, tanto distinguíveis quanto indistinguíveis, né, tá? Então, o jeito que a gente trata é o seguinte, né, então a gente tem, então como escrever a equação de Schrödinger independente do tempo aqui, né, tá? É para simplificar, né, tá? Então, digamos, o potencial é independente do tempo aqui, né, tá? Então vai ser o quê, né? Aquele P ao quadrado, né? Sobre 2m, né? Que é a energia cinética de um, mais a energia cinética da outra, né? Mais o potencial que está atuando nas duas, tá? É igual a energia total, né? Tá? Então aqui é aquele P ao quadrado, né? Tá? Então menos h cortado ao quadrado, né? Tá? Vezes o Laplaciano aqui, né? Tá? Em coordenadas cartesianas de uma, né? Tá? E o Laplaciano da outra aqui, né? Tá? Mais V, né? Psi é igual a Y, né? E aí o que a gente tá, né? A energia potencial que atua nas duas partículas, né? A soma, né? Das energias potenciais, né? Tá? Então aqui no fundo a gente está assumindo que elas são, não tem um acoplamento entre as duas partículas aqui, né? Tá? Que poderia ser V de x1 y1, né? Mas vezes V de x2. Aqui é que elas somam, né? Tá? Somam as duas energias potenciais aqui, né? Tá? E a energia aqui é a energia das duas, né? Energia total, então, né? Tá? Isso aqui representa. E aí, né, a função de onda aqui que a gente está usando é a função de onda das duas partículas, né? Então pode ser uma superposição, né? Ou pode ser não superposição, né? Tá? Então uma possibilidade é a gente usar, né? Como esse potencial está fazendo isso aqui, né? A gente pode fazer separação de variáveis, né? Tá? Então psi de x1, yz1, né? Tá? Vezes psi de x2, y2, z2, né? Tá? Então a psi é dessa forma, né? Poderia ter chamado psi1, né? E psi2 aqui, né? Só para diferenciar, mas assim, né? Ela é uma função, né? Tá? Multiplica as duas. De x1, yz1 vezes x2, y2, z2, né? Tá? E aí, cada função de onda, né? Ela é como lá no caso, né? Aqui é o problema tridimensional para duas partículas, né? Tá? Ela é especificada aqui, né? Tá? Então, dependendo aqui do potencial, né? Se fosse o potencial de Coulomb, por exemplo, né? Tá? Aí você tem três números quânticos, né, associado à resolução aqui, né, tá, da parte espacial, né, tá. Então lá seria o NLM, né, tá. Num, num átomo de hidrogênio com dois elétrons, por exemplo, né, tá. Só que assim, o átomo de hélio já é assim, né, tá. Então tem dois elétrons lá, né, no fim. E aí seria NLM, né, tá? E NLM da 2 aqui, né, tá? Vem pela parte espacial, né? Então vai ser o N é do nível de energia e o LM é da parte R θ φ, né, tá? Mas assim, né, é da resolução da parte espacial, né, tá? Então, vem três números quânticos isso aí, né? Tá? Porque você precisa de três números quânticos para especificar, né, essa parte espacial. E então três números quânticos para as coordenadas espaciais e um número quântico, né? Então a gente precisa de mais um número, né, para orientação do spin, né, da partícula. Se for elétron, né, assim, né, dois elétrons, então ambos têm aí o S, né, tá? O spin o módulo do spin é meio, né, tá? Porque é uma característica da partícula, né? Só que aí a gente precisa só de um número, né, para dizer se o MS lá, né, o SZ, né, tá? É mais ou menos meio, né, tá? Então se tá o spin, a orientação tá para cima ou para baixo, né, tá? Então para simplificar a notação, né, não ficar carregando esses x1, y1, né, tá? x2, y2, z2, né? A gente vai dizer, né, que as coordenadas espaciais da partícula 1 aqui, né, tá? Vai só indicar por 1, né? Então esse 1 aqui quer dizer x1, y1, z1, né? Tá? E o 2 aqui quer dizer x2, y2, z2, né? Tá? E aí os quatro números quânticos, né, que especificam a partícula, né, eles vão ser alfa. Então esses quatro índices, né, são alfa ou beta, né? Tá?
Então, aí assim, né, duas partículas elas não precisam, né, ter o mesmo, né, os mesmos índices, né? Tá? Então essa aqui pode estar no estado fundamental, por exemplo, né? Tá? E essa aqui está no primeiro estado de estado, né? Então n igual a 1 aqui, né? E, sei lá, 0, 0, né? Tá? Que seria a única possibilidade, né? Tá? E aí o spin, né? Tá mais meio, por exemplo, né? Essa aqui pode ser n igual a 2, 1 menos 1, né? Tá? Spin meio também, né? Tá? Para cima, né? Tá? Então, essas possibilidades, né? Tá? Então tem várias possibilidades aí, né? Tá? Desse produto, função de onda. Aí, né, todas as previsões, né, vão vir, né, da densidade de probabilidade, né, tá? Então, valores médios a gente vai, né, aplica na fórmula, né, tá? A probabilidade está entre A e B, a integra, né, entre A e B aqui, né, dx, né, tá? Então, a densidade de probabilidade é o quê, né? É o módulo ao quadrado da função de onda, né, tá? Então, é o módulo, né, como o módulo produto, né? Tá? Os módulos aí, né? Então é um módulo da parte um aqui, né? Tá? Módulo da parte 2 aqui, né? Tá? E aí, isso aí funciona em geral, né? Tá? Agora sim, né? Se as partículas são idênticas, né? A gente, né? Então, assim, né? A densidade de probabilidade tem que ficar inalterada se você trocar a partícula um pela partícula 2, né? Tá? Então, isso vai ser a condição principal, né? Aqui, né? Tá? Porque elas são indistinguíveis, né? Tá? Se for dois elétrons, por exemplo, né? Tá? Então, trocar as coordenadas 1 e 2, né? Tá? A probabilidade tem que ser a mesma, né? Tá? Porque, caso contrário, você consegue distinguir uma da outra, né? Tá? Porque daí as previsões que saem, né, da densidade de probabilidade tem que ser a mesma, né? Tá? Só que assim, né, nesse formato, né, esse tipo de função de onda, né, que era uma possibilidade, né, pode ter outros tipos, né, tá? Não vai dar certo, né, porque se você trocar um por dois aqui, ó, né, isso aqui, né, a densidade de probabilidade, né, dessa função de onda aqui, né, tá? Tá? Então, mod psi alfa 1, né, ao quadrado, psi beta 2 ao quadrado, né, tá? Isso é diferente, né, de você trocar, né, tá? Porque aqui os índices, né, eles podem ser diferentes, né, tá? Então, no caso geral, né, psi alfa 2, né, o módulo ao quadrado, psi beta 1, módulo ao quadrado, né, tá? É diferente. Então, assim, as previsões que saem dessa aqui, né, tá? São diferentes dessa aqui, né, tá? Então, assim, né, para um sistema de duas partículas idênticas, né, esse formato de função de onda não é adequado, né, tá? Para descrever a função de onda, né, dessas duas partículas idênticas, né, tá? Porque se eu trocar, né, as etiquetas aqui, né, tá? E 2, né, tá? A previsão muda, né, tá? Então a estatística disso aqui é totalmente diferente da estatística disso aqui, né, tá? Então se você medir, sei lá, o valor médio da posição, por exemplo, né, tá? Para essa função de onda é totalmente diferente, né? E aí você conseguiria, né, distinguir uma da outra, né? Você consegue dizer, isso aqui é desse jeito, né? E essa partícula é desse jeito, né? Tá? Então não vale aqui, né? Para física quântica né? Tá? Esse tipo de função de onda, ok? Agora, né? Uma função, se a gente tivesse uma função de onda, né? Esse tipo de superposição aqui, né? Uma chamada função de onda simétrica, né? Tá? Ou uma função de onda antissimétrica, né? Tá? Aí vai dar certo, né? Tá? Essa função de onda aqui, por exemplo, nesse formato é simétrica, por quê, né? Tá? Porque, assim, se você trocar um por dois, né? Tá? Né? Então troca um por dois aqui, né? Tá? Ela como se diz, né? Ela fica inalterada, né? Tá? Então troca um por dois aqui, né? Então fica deixa eu fazer aqui, né? Só pra gente ver aqui. Então, a psi simétrica que eu estou dizendo aqui, né, é 1 sobre raiz de 2. Aí tem que ter essa normalização aqui, né, tá? Para o módulo lá, C1, né, tá? Integral lá, né, tá? De menos infinito a infinito C1, né, tá?
Então a superposição é assim, né? Psi de alfa 1, né? Psi de beta 2, né? Mais psi de alfa 2, psi de beta 1, né? Tá? E aí lembra que o alfa e o beta são os números quânticos que se especificam, né? Tá? Então, né, o que acontece, né? Se eu... então vamos pegar, né, psi de S, né? Vamos para psi de S' aqui, né? Tá? Fazendo, né? Trocando 1 por 2, né? Tá? Então psi de S', né? Vai ser o quê, né? Vai ser 1 sobre raiz de 2, então eu vou trocar 1 por 2 aqui. Então é psi de alfa 2, psi beta 1, né? Mais psi alfa 1, psi beta 2, né? Tá? E aí aqui, né, esse termo, né, é igual a isso aqui, né, tá? E esse termo é igual a isso aqui, né, tá? Então essa função de onda, né, tá? Ela é igual a psi de S, né, tá? Então o que acontece, né, ela é simétrica, né, com relação a essa transformação aqui, né, tá? Trocar 1 por 2, né, ela não altera a função de onda, né, tá? Então o que acontece, né, a densidade de probabilidade aqui, né, psi de S ao quadrado vai ser igual, né, tá? Psi S' aqui, né, ao quadrado, né, tá? Então ou seja, né, as previsões são idênticas, né, tá? Aí a outro tipo de função de onda é a função de onda que a gente chama antissimétrica, né? Então é 1 sobre raiz de alfa aqui, né? Psi alfa 1, psi beta 2, aí com sinal de menos aqui, né? Psi alfa 2, psi beta 1, né? Tá? Aí o que vai ser, né? A psi, né? Se a gente fizer a transformação aqui, né? De 1 troca com 2, né? Tá? Então essa psi vai ser o quê, né? 1 sobre a raiz de 2, né? Psi alfa 2, psi beta 1, né? Menos psi alfa 1, psi beta 2, né? Tá? Aí aqui vai ter uma troca de sinal, né? Tá? Porque isso aqui, né, é o que, né? 1 sobre a raiz de 2, né? Tá? É menos 1 aqui, né? Tá? Sobre a raiz de 2, psi alfa, né? Porque esse termo agora está com sinal negativo aqui, né? Tá? Aqui estava positivo, né? Agora ficou negativo, esse aqui, né? Então esse aqui estava positivo, ficou negativo. E esse aqui, né, tá positivo e antes era negativo, né? Tá? Então isso aqui é menos psi alfa 1, psi beta 2, menos psi alfa 2, psi beta 1, né? Tá? Ou seja, né, tá? Então essa psi A' aí, né, tá? A antissimétrica é menos, né, a psi de A, né? Tá? Só que assim, né, a função de onda em si, ela não representa nada fisicamente, né? Ela é o que representa, né, fisicamente, né, a densidade de probabilidade, né? Então a densidade de probabilidade da psi A, né, ali, né, a antissimétrica, é igual ao que, né? Dessa psi A', desculpa, né, vai ser menos, né, psi de A ao quadrado, que é o que, né? Menos 1 módulo ao quadrado, né? Vezes módulo psi de A ao quadrado, que é o módulo psi de A ao quadrado, né? Tá? Então, assim, né, em termos das previsões, né? Tá? Que vem da densidade de probabilidade, né? Tá? Elas são idênticas, né? Tá? Ou seja, né, você não consegue, né, distinguir, né? Tá? Distinguir um de dois aqui, né? Tá? Com esse tipo de função de onda aqui, né? Tá? Porque quando você troca 1 por 2, né, troca o sinal da função de onda, mas assim, né, as previsões, né, não são inalteradas, né, tá? Então, esses dois tipos de funções de onda, né, nesses formatos, né, simétrico, né, e antissimétrico, né, construir essa superposição simétrica, superposição antissimétrica, né, tá? Ela, aqui tá errado, a probabilidade, né, tá?
são formas adequadas, né, para a descrição de duas partículas idênticas, né? Tá? Então, dois elétrons aí pode ser descrito dessa ou, né, como função de onda simétrica ou como antissimétrica, ok? Agora, né, a gente vai ver que só uma delas, né, vai corresponder ao princípio de exclusão, né, tá? Então, ó, se a gente tiver uma função de onda antissimétrica, né, tá? Só que elas tiverem todos os números quânticos iguais, né, tá? Então tiverem no mesmo estado, né, os dois elétrons, por exemplo, né, tá? A gente vê que o que acontece, né? Se a função de onda for antissimétrica aqui, né, tá? Vai acontecer o quê, né? Aqui o alfa, né, igual ao beta, né, tá? Então vai ficar psi de alfa 1, psi alfa 2, né, menos psi alfa 2, psi alfa 1, né, tá? Que é igual, né, tá? Então isso aqui vai dar zero, né, tá? A função de onda vai dar zero e aí a probabilidade disso acontecer é zero, né, tá? Então a gente conclui que partículas idênticas com funções de onda antissimétricas, né, não podem estar no mesmo estado, né, tá? Não pode acontecer isso aqui, né, que todos os números quânticos são iguais, né, tá? E aí, né, isso né, motiva né, na verdade, assim, né, tinha já esse princípio de exclusão, né, e isso é uma forma de explicar, né, tá? Então, a função de onda que descreve um sistema de dois, né, ou mais elétrons, né, ela tem que ser uma função de onda totalmente antissimétrica se você trocar os índices, né, que etiquetam, né, cada partícula, né, tá? Então, porque aí, né, tá, isso vai reproduzir essa coisa, né, quando estiver no mesmo estado, né, tá, a função de onda nula, né, tá, e aí a probabilidade disso acontecer é zero, né, tá. Então, esse é uma forma mais forte, né, do princípio de exclusão, né, tá. Então, o princípio de exclusão original, né, era que dois elétrons não podem estar, né, no mesmo estado, né, tá? No mesmo estado quântico, né, tá? Agora, o princípio mais forte é que a função de onda, né, que descreve dois ou mais elétrons, né, tá? Tem que ser uma função de onda totalmente antissimétrica, né, tá? Porque caso você coloque, né, ou seja, né, para números quânticos iguais, né, tá? Aí anula, né, a função de onda, né, antissimétrica. Tá? Então, como é que dá certo, né, ter dois elétrons do mesmo nível de energia, por exemplo, né, tá? Então, no mesmo nível de energia, né, tá? Então, porque daí nem todos, né, então a função de onda que descreve, né, os dois elétrons, né, tá no estado, né, tá? Então, por exemplo, do estado fundamental do átomo de hélio, né, tá? Então, psi, né? Alfa 1, psi beta 2, né? Tá? Menos psi alfa 2 aqui, psi beta 1, né? Tá? Então, o que acontece, né? Tá? Né? Então, no estado fundamental, o que a gente tem, né? Então, é alfa 1, né? Tá? N igual a 1, né? L igual, só pode ser 0, né? Tá? Então, ml igual a 0. E aí o spin, né, tá? O spin aqui mais meio, né, tá? Por exemplo. Então, necessariamente, o outro, né, tá? Vai estar assim, né? Se estiver no mesmo nível de energia, 1, 0, 0, só que menos meio, né, tá? Então, assim, né, o spin de um, né, vai estar para cima e o outro para baixo, né, tá? Mas eles estão nessa superposição aqui, né, tá? Ok? Aí dá certo, né, tá? Então, aí é possível, né? Tá? Então, psi de A. E, na verdade, a gente vai ver que é o único possível, né? Tá? Para o estado fundamental, né? Tá? Que vai ser o chamado estado de singleto, né? Tá? 0, 0, menos meio, né? Tá? 2 menos psi 1, 0, 0, menos meio, né? Tá? 2 de 1, quer dizer, né? Mais meio aqui, mais meio, né? Psi 1, 0, 0, menos meio de 1, né? Tá? Então, assim, eles estão nesse tipo de superposição, né? Tá?
Né? E aí é possível, né? Tá? Então, assim, né? Os níveis lá, né? Do hélio, né? Tá? Então, N igual a 1 aqui, né? Tá? Vai ter dois elétrons, né? Tá? Morando lá, mais um meio, outro menos meio aqui, né? Tá? O átomo de hidrogênio, por exemplo, com um elétron a mais, né? Tá? Então, no estado fundamental dá pra eles viverem desse jeito, né? Tá? Ok. Agora, se for, aí o que acontece, né? Até existe, né? Tá? Até é possível você colocar, né? Os dois, né? Então, essa função de onda é legítima aqui, né? Tá? De você, se fosse, né? Os dois com o spin para cima, né? Tá? O número de spin lá mais meio, né? Tá? No estado fundamental, né? Só que o que acontece, né? Aí vai dar zero, né? Tá? Então a probabilidade disso acontecer, né? Que é o módulo ao quadrado disso aqui é zero, né? Tá? É uma função de onda legítima, é uma probabilidade zero, né? Então nunca acontece, né? Tá? Então nunca é observado, né? Tá? Então no fundo é uma exclusão, né? Tá? Então a probabilidade é zero disso acontecer, né? Tá? Ok? E aí, assim, né? Isso a gente tá vendo para elétrons, né? Tá? Mas o que vai determinar, né? Se a função de onda é simétrica ou antissimétrica, né? Tá? Vai ser se o spin, né? Tá? Inteiro ou semi-inteiro, né? Tá? Então aqui, ó, por exemplo, né? O fóton, ele tem spin 1, né? Tá? Então é um inteiro, né? Tá? Então ele é um bóson, né? Tá? Então a função de onda que descreve ele, né? Tá? Então, dois ou mais fótons, né, tem que ser totalmente simétrica, né, tá? Com relação à troca, né, tá? O meson pi também, né, tá? Também é simétrico aqui, né, com spin zero, né, tá? Partículas alfa, o átomo de hélio, né, no estado fundamental, né, tá? Eu vou mostrar que isso aqui não contradiz, né, porque isso aqui é só a parte espacial, né, tá? Então o spin, né, no estado fundamental é zero, né, e aí o spin vai ser o spin total, né, tá? Então a soma dos spins, né? Dos dois, né? Tá? Então se um tá com mais meio, o outro menos meio, né? Tá? Então o spin total é zero, né? Tá? Partícula alfa também nesse sentido, né? Tá? Aí o deltaron, né? Deltaron acho que é o hidrogênio, né? Com um elétron mais, né? Tá? Aí eu vou mostrar que não contradiz o que eu tô falando, né? Tá? Agora sim, né? Um elétron só, né? Ele tem spin aqui meio, né? Tá? Então ele é um fermion, né? Tá? Então a função de onda dele é antissimétrica, né? Tá? Tem que ser antissimétrico, né? Tá? Que descreve ele, né? Tá? E isso assim, né? Isso vem de uma coisa mais geral, né? Tá? O teorema estatística de spin, né? Tá? Então é uma coisa de física estatística assim, né? Quântica, né? Tá? Não tem como mostrar para vocês, né? Tá? Mas aí o próton também, né? Que tem só, né? Tem mais massa, mas tem a mesma carga aqui, né? Tá? Do elétron. Também é um fermion, né? Tá? Ele tem spin meio, tá? E todos aqui, né? Com spin meio, né? Tá? Aí tem partículas, por exemplo, né? Se você juntar três elétrons é possível, né? Deixa eu ver se é três. Isso, três elétrons, por exemplo, né? Tá? Aí o sistema de três elétrons ele pode ter um spin, por exemplo, três meios, né? Tá? Mas ele continua sendo semi-inteiro, né? E ele vai ser um fermion, né? Tá? Então a função de onda vai ser antissimétrica, né? Totalmente antissimétrica. Né? Tá? Ok? Só um parênteses aqui, esse meson pi, né? Tá? Ele foi descoberto, né? Pelo Cesar Lattes, né? Tá? Então físico aí mais próximo do prêmio Nobel, né? Tá? Ele mediu lá acho que nas cordilheiras dos Andes, né? Tá? Lá no Chile, né? Tá? Com um método, ele foi o primeiro, né? A medir, né? Tá? Então com uma chapa fotográfica lá, todo um método engenhoso, né? Tá? Então experimentalmente foi ele o pioneiro, assim, né? Tá? E ele era um físico, né? Fora do comum, assim, né? Tá? Fora da caixinha, né? Tá? Tanto que ele, né,
tinha a cátedra dele lá, né? Tá? Na Unicamp, né? Tal, então a história da Unicamp tá ligada a ele, né? Tá? Ahn, então, é isso aí, né? Tá? Então agora, né, agora a gente vai entender essa coisa, né, dos singletos e tripletos, né, tá? Então, em um sistema com dois elétrons, né, tá? Ou duas partículas em geral, assim, né, mas para dois elétrons, né, tá? A função de onda total, né, é um produto das variáveis espaciais da variável de spin, né, tá? Então, assim, né, o spin é uma coisa independente, né, da parte espacial, né, tá? Como a gente viu, né, porque ele é um momento angular intrínseco aqui, né, tá? O número L, por exemplo, lá, né, tá? Nas funções de onda dos elétrons do átomo de hidrogênio, né? Tá? Ou de átomos em geral, né? É o momento angular orbital, né? Então ele tem a ver com a coordenada espacial, né? Tá? E o ml também, né? Tá? Então vem disso, né? Tá? Então assim, né? As três né? Os três números quânticos da parte espacial, né? Eles não tem muito a ver, né? Com a parte do spin, assim, né? Tá? Eles têm a ver, mas num outro sentido, né? Eles são meio independentes, né? Porque isso aqui é uma coisa né? Do spin, né? Do momento angular intrínseco, né? Que o elétron está tendo, né? Tá? Então, assim, né? A gente pode ver meio que a função de onda, né? Como... Então, nos índices aqui, né? Como a parte espacial, né? Produto com a parte de spin aqui, né? Tá? E aí um produto, né, de funções, né, assimetria, né, tá? Lembra de função par e ímpar, né, assim, né? Mas a simetria, né, da função que é um produto, né, de uma função, né, que é simétrica ou antissimétrica com outra que é simétrica ou antissimétrica, né, tá? Aí ela vai ser simétrica, né, se essa aqui for simétrica e simétrica, né, tá? Ou, né, antissimétrica e simétrica, né, tá? E a total vai ser, né, antissimétrica se essa aqui for simétrica e antissimétrica ou antissimétrica e simétrica, né? Então, assim, né? Para a parte espacial a gente tem essas duas possibilidades, né? Tá? De superposições aqui, né? Simétrica e antissimétrica, né? Tá? E aí para a parte spin, né? Tá? Aí a parte spin ela é um pouco diferente porque não é uma, né? A coordenada espacial ela é contínua, né? Assim, né? Tá? Então, se você fizer medições, né, de distância, por exemplo, né, uma coisa ou de posição, né, uma coisa contínua, né, tá? Então pode ter valores contínuos, né? O spin não, né? Ele é quantizado, né? Ele é discreto, né? Meio ou menos meio, né? Tá? Spin do elétron, né? Tá? Então assim, né? Para você ter, então assim, né? A função de onda, né? Tá? A parte da função de onda, né, que tem a ver, né, com spin aqui, né, ela ser, só tem uma possibilidade, né, dela ser para ser antissimétrica, né, tá? Então assim, né, ela sendo antissimétrica, né, tá? Que é o chamado de singleto ali, então a parte espacial tem que ser necessariamente simétrica aqui, né, para total ser antissimétrica, né, tá? Então o singleto ele é o quê, né? Ele é a superposição aqui, né, de uma coisa spin para cima, spin para baixo, né, menos spin para baixo e spin para cima, né? Tá? Porque, né? Assim, né? Esse é o spin da 1, né? Tá? Esse é o da 2, né? Tá? Menos o da 1 e da 2 aqui, né? Tá? Então mantém na ordem aqui, então vamos fazer ali, né? Então a ideia do singleto é o seguinte, né? Tá? Então esse psi 0 aqui, né? Do singleto é o quê, né? Talvez devesse ter chamado singlet aqui, né? Mas ele é o que, né? Então é a 1 aqui, né? Tá? Pra cima. E a 2, né? A 2 aqui pra baixo, né? Tá? Menos aí troca aqui, né? A1, né? Tá? Para baixo, né? E a 2 para cima, né? Tá?
Ok? Então aqui, ó, é meio que isso que eu tô falando, né? Esse é o estado de singleto aqui, né? Tá? Então aqui, ó, a parte espacial, né, tá igual para todo mundo, né? Então é como se fosse, né, essa função de onda fosse o produto, né, dessa parte espacial, né, tá? É, e o que está interferindo é a parte temporal ali, né? Tá? Ou de spin, desculpa, né? Então aqui, ó, aqui, então o que está sendo superposto mesmo aqui, né? É isso aqui, né? Então spin para cima, né? Tá? Spin para baixo, né? Tá? Aí spin para cima da 2 aqui, né? Tá? Que é esse caso aqui, né? Tá? E spin para baixo da 1, né? Tá? Então então a parte de spin é exatamente isso aqui, né? Tá? Ou seja, né, a função de onda de 1, 0, 0, né, ela tem que ser simétrica, né? Tá? Porque essa aqui está sendo antissimétrica, né? Tá? Aí por que essa aqui é antissimétrica, né? Troca 1 com 2, né? Tá? Então trocar 1 com 2 aqui, né? Então fica esse zero linha, né? Tá? É igual a 1 sobre a raiz de 2, né? Tá? Aí 2, né? 1 menos 2, 1 aqui, né? Tá? Isso aí é o que, né? É menos psi0 aqui, né? Tá? Então é como se você tivesse multiplicado, né? Psi0 por menos 1, tá? Então assim, né? Aí nessa forma, né? Tá? Aí lembra lá, né, assim, né, a função de onda aqui, né, ela vai, a parte espacial, né, ela vai, o que que era n igual a 1, l igual a 0, l igual a 0, né, tá? Se 1, 0, 0 lá no átomo de hidrogênio, por exemplo, né, era uma coisa, né, e a menos r, né, sobre a 0 aqui, né, tá? Então tinha mas ela era simétrica, né, com relação à troca ali, né, tá? Então seria o R1 ali, né, tá? Mas ela vai ser simétrica, né, a forma dela, né, tá? Espacialmente falando, né? Tá? Ok. Então assim, né, o singleto aqui só tem essa possibilidade, né, tá? Mas para possibilidade simétrica, né? Então caso a gente esteja na parte, né? Então a parte espacial seja antissimétrica, né? Então a spin tem que ser necessariamente simétrica, né? Tá? E aí nesse caso a gente tem três possibilidades, né? Tá? Então tem aí a gente chama de tripleto, né? Essas três possibilidades que a gente tem, né? Tá? Então psi menos 1 aqui, né, que é os dois spin para baixo, né, psi 0 aqui, né, que é a superposição simétrica, né, tá, dessa aqui, e esse psi mais 1 aqui, né, tá, que os dois spin para cima, né, então vamos tentar entender aqui e entender essa notação que eu estou fazendo ali, né, tá. Então agora para o tripleto, né, tá? O que a gente tem, né. Então tem três possibilidades. Então o psi menos 1 aqui, né, que é o que, né, vou comprar aqui. Então, e a 2, né? Tá? O que acontece, né? Se você trocar a 1 com 2, né? Tá? A psi menos 1 linha aqui vai ser o que, né? 2, 1, né? Tá? Que é a mesma coisa, né? Tá? É psi menos 1, né? Tá? Então ela é simétrica, né? Tá? E todas vão ser simétricas, né? Então a psi 0, né? Tá? Então fazer essa troca aqui, né? 1 com 2 vai fazer isso, né? Vai ser o que, né? 2 mais 2 aqui, né? Tá? Isso aqui vai ser igual, né? A psi 0 linha aqui, né? Só trocar 1 por 2, né? Tá? Psi mais 1 aqui vai ser o quê, né? 1 sobre a raiz de 2, né? 2. Não tem esse 1 sobre a raiz de 2, né? Tá?
E isso aqui vai ser o psi mais 1 aqui também, né? Tá? Então, se você trocar 1 com 2, né, ela permanece inalterada, né? Tá? Tá? E aí, o que é essa notação, né? Tá? Então, o singleto, né? Tá? Isso é a orientação do spin total, né? Tá? Então, o singleto, o que está acontecendo, né? Então, ele é o quê, né? Psi zero do singleto aqui, né? Tá? Talvez para diferenciar, né? Então, vou colocar singleto aqui, né? Tá? Ele é 1 sobre raiz de 2, né? Tá? Tá? Aí acontece, né? Ó, o operador, né, de spin total. Então, se eu quiser medir o spin, né, tá? Dessa partícula, né? Tá? Então, cada uma das partículas aqui, se for elétron, né, tem spin meio, né? Tá? O módulo, né, do spin, né? Então, ó, o spin 1, né, tá? É meio, né? Tá? O spin 2 é meio, né? Tá? Aí o que acontece, né, com o ms aqui desse spin 1 aqui, né? Tá? Ele pode ser menos meio, né? Ou meio, né? Tá? E o ms desse spin 2 aqui, ele pode ser menos meio, né? Tá? Ou meio também, né? Tá? E aí acontece, né? O ms total, né? Tá? Ou seja, a orientação, né? Total, ele, né? O ms, né? Do sistema 1 mais 2, ele é ms1, né? Tá? Mais ms2, né? Tá? ms2 aqui, né? Tá? Ou seja, ele pode ir, né? Então, menos meio mais menos meio, ele pode ir de menos 1, né? Tá? Menos meio mais meio, ele pode ser 0 também, né? Tá? Ou menos meio mais meio, que é 1, né? Tá? E aí lembra, né, que o número... Então, o módulo, né? Tá? Então, o módulo total aqui, né? O S, que seria o S1 mais S2, né? Essa que vai ser a regra, né? Tá? Ele pode ir, né? Tá? Pensando de forma contrária ali, né? Tá? Ele pode ir de módulo, né? Tá? Do ms, né? Tá? Aí módulo de ms mais 1, né? Tá? Assim por diante, né? Tá? Só que assim, né? Aí ele é limitado ali, né? Tá? Então ele pode ser, né? O valor total aqui pode ser 0 ou 1, né? Tá? E aí o singleto, né? Ele tem o S igual a 0, né? Tá? E o ms dele total é 0 também, né? Tá? Porque assim, quando S igual a 0, o ms é 0, né? Tá? Então ele só tem uma possibilidade, né? O S0, MS-S0, né? Por isso que só tem uma função de onda, né? Tá? E é especificamente essa aqui, né? Tá? Porque, ó, vamos medir o ms, né? Tá? Então, ms, né? Tá? Nesse singleto aqui, lembra que medição é um operador aqui, né? Tá? E aí ele vai dar o valor, né? Tá? Então isso aqui é 1 sobre a raiz de 2, né? ms, né? Tá para cima aqui, para baixo, né? Tá? Menos para baixo aqui, para cima, né? Tá? Então, medindo aqui, né? Tá? Então isso aqui é como vetor, né? Tá? No fundo é vetor, né? Tá? É o que a gente chama de vetor de estado, né? Tá? Então, 1 sobre a raiz de 2 aqui. Então, o que vai ser a soma desse aqui mais esse aqui, né? Tá? Vai ser, né? Meio mais menos meio, né? Tá? Que dá 0, né? Tá? Mais 0, né? Multiplicando isso aqui, né? Mais, né? Menos meio mais meio, né? Tá? Que dá 0. Então, né? Esse ms, né? É 0 aqui, né? Tá? Pro estado de singleto, né? Aí por isso que eu estou usando isso aqui, né? Tá? Agora, o estado de tripleto, né? Tá? Eles são para outra possibilidade, né? Tá? Então, o tripleto, né?
Tripleto ele corresponde ao S igual a 1, né? Tá? Se o S igual a 1, então o MS, né? Ele pode ser, né? Ou então a orientação total ela pode ser menos 1, 0 ou 1, né? Tá? Ou mais 1 aqui, né? Ou seja, né, o spin conjunto pode ser os dois para baixo, né, 0 ou os dois para cima, né, tá? E aí, assim, né, deixa eu fazer mais, né? Então o MS, ele ser, quando ele for menos 1, né, tá? A única chance, né, é o psi, né, o psi aqui menos 1, né, tá? Que é os dois para baixo, né, tá? Tá, então se você somar, né, somar o MS desse mais o MS, né? MS de 1, né? Tá? Mais MS de 2 para esse sistema aqui, né? Ele é menos meio, né? Tá? A soma, né? Então, menos meio aqui, né? Tá? É menos 1, desculpa, né? Tá? Aí no estado simétrico aqui, né? Tá? Ele vai ser, né? Aquele 1 sobre a raiz de 2, né? Tá? 2, né? Mais 2, né? Tá? E aí se você somar, né? Aqui, né? Como no caso anterior ali do singleton, né? Tá? Soma esses MS, né? MS de 1 mais MS de 2 dá 0, né? Tá? O MS total, né? Tá? Então essa soma aqui. E aqui mais 1, né? Tá? A única possibilidade é isso aqui, né? A única possibilidade do quê, né? De manter ainda simétrico, né? Tá? Então são as únicas funções de ondas simétricas, né? Ou antissimétricas, né? Tá? Com relação à troca de 1 com 2, né? Tá? Então aqui no caso é simétrico, né? Tá? Tá? Então aqui né, o que está acontecendo, né? O singleto, né? Ele necessariamente os spins, né? São nessa superposição aqui, né? Tá? E é o único estado, eles são, né? Assim, né? Eles são desemparelhados, né? Tá? Um do outro, né? Tá? Porque daí a soma, né? Total, né? Dá 0, né? Tá? Então o módulo aqui, né? Tá? É o único, né? Com módulo S igual a 0, né? Tá? Enquanto que o tripleto, né? Tem 3 possibilidades, né? Tá? Então com módulo S igual a 1, né? Tá? Aí o MS dá menos 1, né? 0, 1, né? Tá? Tem uma outra possibilidade, né? Só que assim, não acontece naturalmente, né? Que é a superposição desse aqui, né? Tá? Com esse aqui, né? A superposição simétrica, né? Tá? Só que assim, né? Talvez assim, né? Seja meio estranho, né? Tá? Esse estado aqui. Então você pode ter, né? Tá? Um estado assim, né? Tá? Φ, né? Que eu vou chamar. Que é 1 sobre raiz de 2, né? Psi1 mais psi de menos 1, né? Tá? Então isso aqui é 1 sobre raiz de 2, né? Tá? 2 mais, né? 2 aqui, né? Tá? Agora eu acho que o MS dele fica não determinado aqui, né? Fica 1. Não, fica 0, né? Tá? Só que assim, né? Só que eu acho que assim, não acontece naturalmente nos níveis de energia, né? Tá? Porque assim, cada um desses níveis é um nível, né? É um nível diferente de. É um tipo diferente, né? De estado a estado, né? A gente vai ver, acho que depois, né? Nas moléculas, né? Tá? Mas assim, né? É possível em outros sistemas físicos, né? Tá? Agora eu não sei se tem uma regra que exclui, né? Tá? Esse tipo de superposição, né? Tá? Mas talvez seja uma coisa de hibridização aqui, né? Tá? Mas aí eu venho com a resposta depois, né? Tá? Mas assim, o que ocorre naturalmente, né? Então esses, né? Nos níveis de energia, né? Tá? Esses
no tripleto é isso aqui, né? Tá? Aí se você está em algum estado tripleto, né? Tá? Então necessariamente a função de onda tem que ser, né? Tem que ser antissimétrica, né? A parte espacial. Tá? Agora voltando aqui, né? Para o estado fundamental do hélio, né? Tá? Então necessariamente a função de onda ela é simétrica, né? Tá? E aí, assim, né? Por que o spin lá estava aparecendo como zero, né? Tá? Na tabela, né? Porque aqui o singleto é o spin total zero, né? Tá? Ok? E aí lembra lá que né, então o nível fundamental, né, do do hélio, né, tá? Então ele é n igual a 1, né? L igual a 0, m igual a 0, né? Que é uma função de onda simétrica, né? Tá? Então você tem que estar no singleto, né? Você tem que estar na parte dos, né? Pelo menos para o estado fundamental aqui, né? Tá? Necessariamente você está no singleto, né? Tá? Que tem, né, o spin zero, né? Tá? Então o estado fundamental do hélio lá que aparecia na tabela era isso, né? Tá? Agora esse estado ele já pode, né? Ele pode ter função de onda antissimétrica, né? Tá? Então aí você pode, né? Pode ter o tripleto, né? Lá, né? Caso a função de onda seja antissimétrica, ok? Ok? Então, né? Então é isso que está querendo dizer, né? Tá? Dizer singleto, né? Ou estado tripleto, né? Tá? Na verdade, assim, né? Também é possível, né? Você tá numa superposição aqui, né? Tá? Na verdade, esses três aqui, né? Tá? Porque, assim, né? A superposição de estados simétricos é simétrica, né? Tá? Quer dizer, você tem que fazer uma superposição simétrica, né? Então, igualmente balanceados, né? Tá? Desses três aqui, com um sinal, né, positivo ali, né? Tá? Ou garantindo, né? Quando você trocar, né? Mantém o sinal, né? Tá? Mas assim, ó, se você trocar esse aqui, vai manter o sinal, né? Se você trocar esse aqui, vai manter o sinal, né? Tá? E se você trocar esse aqui, também vai manter o sinal, né? Então, uma superposição arbitrária, na verdade, vai manter o sinal, né? Tá? Então, não, né? É possível, assim, né? Em princípio, né? Tá? Pode ser que tenha uma outra regra aí que exclui essa possibilidade, né? Tá? Para átomos, essas coisas, né? Mas para em outras situações é possível. Em estados de polarização, por exemplo, é possível você ter essas várias superposições, né? Tá? Agora voltando aqui, ó, por exemplo, né? Se a função de onda total, então, né, está em algum estado de tripleto, né? Que é simétrico, né? Tá? Então o estado de spin lá é um desses aqui, né? Tá? Digamos esses aqui, né? Tá? Então a parte espacial obrigatoriamente vai ser antissimétrica, né? Tá? Ok? Aqui está com alfa e beta, né? Tá? Aí o que acontece, né? Bom, deixa eu voltar ali, né? Tá? Vou fazer. Então, se você estiver no estado de tripleto, né? Tá? Na sua parte spin, né? Então, lembra que a parte total, né? Tá? É igual espacial, né? Tá? Qual é de spin aqui, né? Independente. Né? Tá? Então, se é de spin dá no tripleto, né? Tá? Então, a espacial tem que estar numa coisa antissimétrica, né? Tá? E aí, antissimétrica espacial é o quê, né? Se alfa 1, né? Psi beta 2 menos psi alfa 2, né? Psi beta 1, né? Tá? Sobre raiz de 2. Tá? Então tem que ter essa cara aqui, né? Tá? Só que assim, né? Se você tiver esses índices aqui estão muito próximos, né? Tá? Né? Então se você espacialmente está muito próximo, né? Tá? Assim, se você espacialmente está muito longe, né? Muito, muito longe, assim, aí não tem como você formar uma superposição, né? É muito, muito improvável, assim, né? Tá? Porque
basicamente as partículas não estão próximas o suficiente, né? Tá? Para formar uma superposição, né? Mas assim, né? Aí esses índices x1, yz1, né? x2, y2, z2, né? Tá? Eles vão estar muito próximos, né? Tá? E assim, mesmo que a parte de spin, né, seja diferente, né? Tá? Para cada uma, né? Tá? A parte espacial é muito próxima, né? Tá? Então, espacialmente, né? Tá? Psi alfa 1, né? Tá? Psi beta 2, né? Então, se você for analisar, né? Tá? Essa função de onda muito próximo, né? Tá? Vai ser aproximadamente, né? Tá? Psi alfa 2, né? Psi beta 1, né? Tá? Porque assim, né? Aí esses índices 1 e 2 aqui, né? E a parte espacial desses índices, né? Também vai estar muito próximo, né? Tá? Ou seja, né? Tá? Então a diferença, essa diferença aqui, né? Tá? Então numa região, né? Em que 1 e 2 estão muito próximos, né? Tá? Essa diferença, então, né? Isso vai implicar que se essa parte espacial, né, vai ser aproximadamente zero, né? Tá? Ou seja, a probabilidade disso acontecer vai sendo zero, né? Então, quanto mais próximo, né, tá? Pior, né? Tá? Então é mais improvável, assim, né? Tá? Mas agora, se tiverem não absurdamente distantes, né? Mais distantes, né? Então vai ficando diferente de zero, né? Tá? Então, assim, né? A probabilidade, né? Se fizesse um gráfico assim, né? Da densidade de probabilidade, ela vai ficando maior aqui, né? Tá? Então vai ter um pico aqui, né? Tá? Um pico talvez não seja tão regular assim, né? Então vai diminuindo aqui, né? Tá? Ou seja, né? Muito próximo aqui, né? Tá? A distância entre elas muito pequena, né? Tá? É muito improvável, né? E aí elas, né? E aí isso aqui atua como uma, né? É como se espacialmente, né? Tivesse uma força repulsora, né? Tá? Então espacialmente, né? Então espacialmente elas estão, né? Espacialmente se afastando, né? Tá? As partículas. 1 e 2, né? Espacialmente se afastando, né? Tá? Ok? Então, assim, né? No estado tripleto, né? Tá? Agora, se a função de onda total está no estado singleto, né? Tá? Então, então a parte de spin ela é antissimétrica já, né? Tá? Então, a parte espacial necessariamente é simétrica, né? Tá? Então, tem esse formato aí, né? Tá? E aí é o contrário que acontece, né? Tá? Então, distâncias pequenas, né? Tá? Então, antes estava com sinal de menos, vai ficar com sinal de mais, né? Tá? Então, a função de onda, né? Vai ficar a raiz de 2, né? Psi alfa 1, psi beta 2, né? Tá? A distâncias pequenas, né? Tá? E vai diminuindo, né? Conforme a distância aumenta, né? Tá? E aí, logo, o estado singleto, né? Tá? Ou seja, se você fizer a probabilidade aqui, vai ser duas vezes, né? A probabilidade, né? Essa probabilidade individual aqui, né? Tá? Logo, o estado singleto, né? Ele vai atuar como se fosse uma força atrativa, né? Tá? Entre os elétrons, né? Tá? Então, vai ter uma probabilidade maior, né? De estar próximo, né? Tá? É claro que tem uma distância mínima ali, né? Que eles não... Né? Não. Eles vão poder estar ocupando o mesmo lugar espacialmente, né? Tá? Eles vão estar com uma diferença, né? Tá? No spin, né? Tá? O spin vai estar desemparelhado, né? Tá? Ou seja, isso é o que a gente chama de interação de troca, né? Tá? Então, para o estado tripleto, né? Tá? Vai ter uma repulsão espacial, né? Tá? Então não vai ter, como a gente vai ver lá na ligação covalente, né? É meio incomum assim, né? Tá? É mais provável estar no estado singleto, né? Então a ligação covalente vai ser o estado singleto, né? Tá? E de forma que espacialmente, né? Ela né, ocupa o mesmo orbital, né? Tá? Então, assim, né? Espacialmente elas estão no mesmo lugar, assim, né? Tá? E vão tendendo, né? Como se tivesse uma força atrativa mesmo, né? Tá? E aí é possível, né? Tá?
Então vai ser nesse sentido que a gente vai ver, né, a próxima e provavelmente última aula, né, tá? A gente vai falar, né, desses átomos de, assim, por cima, né, tá? Sem muitos detalhes, né? Esses átomos de muitos elétrons, né? E a ligação covalente, né? Que é essa. No fundo é isso que eu falei, né? Tá? Então é essa devido à interação de troca, né? Tá? Então essa possibilidade de compartilhar a mesma região espacial, né? Tá? Ou que seria o mesmo orbital, né? Tá? Mas tendo tem que estar no estado singleto, né? Tá? Então com o estado com essa superposição, né? Da parte de spin, né? Tá? Essa superposição antissimétrica, né? Aí eles podem viver, né? É possível isso aqui? É, né? Tá? Mas assim, é mais instável, né? Tá? Porque espacialmente é mais instável, né? Eles se repelem, né? Então, acaba gerando, né? Essa força meio virtual, assim, né? Tá? De repulsão, né? No fundo é a probabilidade, né? Tá? No fundo é uma repulsão mesmo, né? Só que devido devido sim, né, à probabilidade. Então é como se fosse uma força na média, né? Tá? Uma interação na média. Então, ok, pessoal. Até a próxima aula, né? Tá? Tem muito mais coisa ali escrita no iceberg, né? Ele entra em muito mais detalhes, assim, né? Tá? E dá para vocês acompanhar, mas aí ia ficar muito longo, assim, né? Maçante, talvez, né? Eu falo. Okay? Então, até a próxima aula. Bons estudos aí. Valeu, pessoal.